No vídeo de hoje, iremos falar sobre situações preocupantes para o torcedor do Sport Clube Bahia. Gabriel Xavier já é desfalque há algum tempo, deve ficar mais 3 semanas fora. E ontem, na partida contra o Mirassol, Canu saiu machucado e cedeu vaga para David Duarte. Agora temos David Duarte e Ramos Mingo, umas primeiras alternativas ali para serem utilizadas na equipe titular. A gente vai falar um pouco sobre a situação, sobre a necessidade de reforços no setor e em outros setores também, e iremos falar sobre Lúcio Rodrigues, que foi preservado da partida de ontem, mas deve ir normalmente para o jogo contra o Cruzeiro. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de InPlay, não é bet, tá? É uma plataforma de previsões baseada em habilidades. E ao longo do nosso conteúdo a gente vai falar um pouco mais sobre eles, porque temos uma meta, uma missão e contamos com vocês de Sou Mais Bahia nessa empreitada. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar o nosso vídeo de hoje trazendo aqui, e apenas a nível de ilustração, a gente vai trazer para você, torcedor tricolor, essa imagem de Lúcio Rodrigues, né, que já postou aí na manhã de hoje, tomando seu mate, dentro do seu carro, se deslocando para o CT Evaristo de Macedo. Lúcio Rodrigues foi preservado dessa partida contra o Cruzeiro, não tinha condições de jogar por muito tempo, né? A gente não tem uma precisão com relação ao tempo que a diretoria de saúde e performance, o departamento de fisiologia passou para o técnico Rogério Ceni para a sua comissão técnica, mas eu deduzo que ele não podia jogar ali mais do que 15, 30 minutos, senão estaria exposto a um desgaste muito elevado. Aí você, talvez tentando fazer algum tipo de teoria da conspiração, porque a fase de Lúcio não é tão boa, para analisar que o atleta corre, vai atrás, no jogo contra o The Strongest lá na Bolívia, mesmo na reta final do jogo, estava indo atrás da bola, atrás do goleiro, para poder pressionar e tudo mais, e eu acho que esse é justamente o ponto que resume Lúcio, que ainda é um atleta muito jovem, que ainda é um atleta que não atingiu um nível de maturidade tão elevado. Às vezes ele mesmo acaba se desgastando mais do que deveria, né? Acaba não conseguindo medir ali o seu esforço, medir ali o nível de intensidade, e isso acaba expondo ele a um risco de lesão, mesmo que ele seja um cara muito forte. Então, hoje a gente tem um departamento direcionado para isso, que foca na prevenção de lesões. O Departamento de Saúde e Performance, a Diretoria de Saúde e Performance, serve justamente para isso. Então, se foi passada essa mensagem de que o Lúcio não poderia jogar, porque realmente ele não teria condições de jogo. Mas quinta-feira deve estar apto 100% e deve ser titular na partida contra o Cruzeiro. Eu estou dentro também do grupo que está um tanto quanto frustrado até aqui com a performance de William José. É um grande jogador, sabe fazer um pivô muito bem, inclusive melhor do que o Lúcio Rodrigues, é mais experiente, ou seja, sabe cuidar mais ali do desenvolvimento do jogo sem se expor muito a lesões e tudo mais. É um cara mais concentrado, mais na dele, sabe o momento certo de atacar, mas tem deixado a desejar no aspecto físico mesmo, né? A gente percebe que o William José ele não está na mesma sintonia dos demais jogadores ali do time, dos demais jogadores de ataque. Isso interfere diretamente na dinâmica de jogo, no nível de intensidade da equipe. Então, Lúcio, mesmo sem estar numa fase extraordinária, é o titular, né? E tem que continuar sendo utilizado, já que o William José não tem aproveitado tão bem as oportunidades que tem tido. E eu falo isso ainda confiando muito na capacidade dele, porque é um jogador experiente e que pode muito bem encontrar sua boa forma e sua boa fase, né? Cara diferente que eu deposito minhas esperanças aí nessa temporada, mas precisa reagir, precisa melhorar. Essa é aquela boa e velha crítica construtiva que a gente fala, tá? Então tá aí Lúcio Rodrigues, apesar de ter ficado de fora da partida de ontem, gente, não preocupa e deve ser relacionado normalmente para o jogo contra o Cruzeiro. Essa é a tendência, qualquer tipo de novidade, de atualização, a gente vai trazer aqui para você, torcedor tricolor. Quem preocupa é este que aparece na sua tela neste exato momento. Canu saiu machucado no começo ainda da partida contra o Mirassol, quando o jogo ainda está empatado em 0-0. Canu acabou sentindo um desconforto e vai ser avaliado. Nosso querido Davizito trouxe aí no nosso Instagram, né? Dar um abraço para ele que tem feito um trabalho muito legal nas nossas redes sociais. A informação de Marcos Valença, de que Canu sentiu a panturrilha, iniciando o tratamento ainda no vestiário. O camisa 4 deve ser avaliado ao longo desta semana para saber o período de recuperação. Gabriel Xavier possui um problema muscular na mesma região e sua previsão de retorno agora é de 3 semanas. Rogério Ceni tem 3 opções para o setor no elenco profissional: David Duarte, Mingo e Rezende, além
de Fred, que já atuou em partidas no time principal. Daniel e Dodô também são alternativas. Hoje eles compõem o elenco sub-20 do Bahia, o elenco sub-20 do Bahia que venceu a última partida pelo Campeonato Brasileiro diante do Vasco por 5-1, né? Um elenco que vem crescendo, vem amadurecendo, mostrando seu valor. O David Martins se destacando, o Juninho, a molecadinha vem mostrando serviço também, né? Porque tá mais em alta, tá mais nos holofotes a galera do Sub-17, justamente por conta do título do Sul-Americano Sub-17, com a participação direta deles, de Juan Pablo, de Del, de Arthur Jampa, eles sendo convocados com frequência. Mas tem talento também no time Sub-20 do Bahia, tá? Bom, é isso. Mais 3 semanas para Gabriel Xavier se recuperar e sem previsão de retorno ainda para Canu. O clube não tem mais passado essa previsão aí, porque sabe que isso é bem relativo, né? Pode passar do prazo, pode se antecipar o prazo, depende muito do jogador, depende muito do processo de recuperação. Mas Canu não deve jogar o próximo jogo contra a equipe do Cruzeiro. Então, eu acho que David Duarte ganhou, retomou a confiança depois do jogo contra o Nacional do Uruguai, é um fato isso, mas, entretanto, porém, todavia, a questão não é só quem vai jogar, porque David Duarte, como eu disse, pode corresponder ao lado do Ramos Binho. A questão são os reservas, os suplentes, né? A reserva imediato, Rezende não tem o mesmo nível de jogo dos demais zagueiros do plantel, né? A Rezende virou zagueiro recentemente, diga-se de passagem, e não gerou um convencimento profundo. Então, é um setor, eu já venho batendo nessa tecla há um bom tempo, gente, porque tem muita gente que olha e vê a necessidade de reforço apenas para o time titular, mas tem reforço para o elenco. O Bahia fez muitas contratações pensando no elenco para essa temporada, e devia ter feito contratação de zagueiro pensando no elenco para essa temporada, né? Contratou Ramos Mingo, chegou a assumir a posição, grande jogador, um cara que tende a evoluir bastante ainda vestindo a camisa do Esporte Clube Bahia, mas, né, quando machuca um, já fica uma situação mais complicada. Não dá para utilizar o esquema de 3 zagueiros que deu certo em algumas ocasiões. Quando machucam 2 aí, meu amigo, a situação fica muito difícil. E essa é a realidade de hoje. Canu machucado, vivia uma grande fase. Gabriel Xavier também machucado. Agora a gente fica na dúvida para saber o que vai ser feito. E a janela doméstica acabou fechando no dia 11 de abril. Agora só dá para contratar jogadores sem contrato, né? E evidentemente que o Grupo City não vai ficar trazendo qualquer um. Devia ter se antecipado e mexido, reforçado esse setor antes. Inclusive, a galera aí do PFQL oficial, que é o Por Fora das Quatro Linhas, trouxe aí o levantamento dos reforços, né, das contratações do Bahia na era City. E a gente vê ali que para zagueiro o Bahia nem gastou tanto, assim, né? David Duarte chegou a custar cerca de R$ 500 mil, que era o valor do empréstimo ali, depois ele foi adquirido em definitivo. Só Ramos Mingo mesmo, que acabou gerando uma movimentação um pouco maior. Na época, Cuesta também gerou ali uma movimentação de pouco mais de R$ 2 milhões, mas o Bahia não gastou tanto dinheiro assim com zagueiro, né? E precisa contratar zagueiro, sem sombra de dúvidas. Gente, tem um recado importante para você que ainda não conhece a Inplay, tá? É um aplicativo, né, muito bacana, muito legal, e a gente quer chegar daquele jeitão lá, representando o Sou Mais Bahia, representando a nossa marca e sendo o maior canal lá na Inplay do Esporte Clube de futebol de maneira geral, né? E eu conto demais com vocês, basta clicar no primeiro link da descrição. É bem divertido, gente, é bem bacana, não é bet, tá? É um jogo de previsões baseado em habilidades. Eu vou aqui para poder demonstrar para vocês nesse jogo que vai acontecer amanhã pelas quartas de final da Champions League entre Aston Villa e Paris Saint-Germain, Aston Villa e PSG, tá? A gente clica ali em participar e aí já vem alguns questionamentos aqui, ó. Se vai ter mais de um cartão amarelo no primeiro tempo. Eu acho que não. Não deve ser um jogo tão pegado assim. Não é Libertadores, é Champions League. E a gente está falando de apenas um tempo, né? Então a pergunta é se vai ter 2 ou mais cartões no primeiro tempo. Eu vou colocar aqui que não, na minha humilde opinião. Mais de 14 escanteios no jogo. Acho muito também. Vou botar que não. Acho que pode vir a acontecer, mas é raro. Geralmente a média ali é de 9 a 10 escanteios, né? Mais de um impedimento no primeiro tempo. Aí eu já acho que pode acontecer, né? O Aston Villa vai estar um pouco mais comedido, mesmo jogando dentro de casa. Agora o PSG joga com essa linha alta, justamente para poder forçar os impedimentos. Mais de 10 chutes no jogo, não são chutes no gol, tá, gente? Chutes de maneira geral, pode ir para fora, pode ir no gol, pode ir na trave, enfim, eu acho que teremos mais de 10 chutes no jogo, sim. Mais de 2 cartões amarelos para o PSG no jogo, eu acho que não, né? Não costumamos ver assim tanto cartões de jogos de Champions League, imagine 3 ou mais para um time só, eu acredito que não. Mais 55% de posse de bola para o Aston Villa no primeiro tempo também, acredito que não, apesar de jogar em casa, o PSG tem qualidade técnica, mais de 80% de precisão nos passes
do Aston Villa no primeiro tempo. É um time de Champions League, é um time de Premier League, é um time que trata bem a bola, então acho que devemos ter mais de 80%, mais de um gol do Aston Villa no jogo, mais de 0,5 gols, né? Meio gol, ou seja, um gol pelo menos do Aston Villa. Eu acho que o Aston Villa vai marcar nessa partida contra o PSG. Mais de 8 escanteios do PSG no jogo, não acho que vai acontecer. Mais de um impedimento do Aston Villa no jogo, eu acho que vai rolar. Mais de 80% de precisão nos passes do PSG no jogo, eu já acho que o PSG não trata tão bem a bola assim quanto o Aston Villa. E se o Aston Villa acertará a bola na trave no jogo, pode ser que sim, mas eu vou botar que não, porque eu acredito que a previsão disso acontecer não é tão grande. Cartão amarelo para o Marquinhos no jogo também acho que não vai rolar, apesar de não viver uma fase tão grande, boa. Gol de Dembélé também acho que não vai acontecer. PSG vencerá, eu acho que não. Acho que vai dar Aston Villa ou empate. Está aí finalizado, né? 15 perguntas que foram feitas. Corre lá para InPlay para você poder se divertir e competir. Tá lembrando? Não é bet, é um jogo de previsões baseado em habilidades. E aí você disputa lá com os seus amigos, tá? Gente, se gostou desse vídeo, já sabe, dá aquela moral pra gente, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, que é muito importante. Um abraço para vocês, beijo no coração, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais Nordeste. E você?